Oi pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Aqui é a Meire, do Instagram Meire na Web. Eu venho aqui essa noite convidá-los para participar, assistirem mais uma live aqui do meu Instagram. E também, depois do Instagram, essa live vai seguir lá pro meu canal no YouTube Meire na Web. Se você ainda não me segue no canal do YouTube, por favor, vão lá checar todas as lives, tem bastantes lives que eu já fiz desde o ano passado até o ano de 2022, vários conteúdos maravilhosos, uma variedade de assuntos. Você pode escolher o assunto que você quer assistir a live e tá tudo lá gravado, editado, especialmente para você. Então, boa noite para todas as pessoas que estão entrando aqui para assistirem aqui no Meire na Web, mais uma live com um convidado, um profissional muito especial que vai vir hoje à noite aqui bater esse papo com a gente. Bom, o assunto de hoje à noite é um assunto que eu acho que as pessoas sempre se interessam. Quando a gente fala de morar no exterior, ou seja, nos Estados Unidos, ou seja, na Europa, ou na Oceania, ou em qualquer outro lugar, as pessoas têm interesse de saber como é que é a vida do outro lado, como é que é a vida saindo do Brasil e morar no exterior. Então, pensando nesse assunto, para a gente finalizar o ano de 2022, trazer bastante informação para vocês, e também algumas pessoas também me solicitaram esse tema. Então eu resolvi convidar uma pessoa que já morou aqui muitos anos, ainda tem uma ligação muito grande com os Estados Unidos, é Estados Unidos e Brasil, e é um profissional que faz assessoria de visto, de turismo, e é um amigo em particular muito querido, e a gente sempre troca muitas experiências, né? Eu morando aqui em Atlanta, ele já morou aqui em Atlanta também, então a gente tem muita coisa para dividir com vocês, o assunto é bastante vasto, mas eu fiz o seguinte, eu fiz uma lista de coisas que eu acho que é interessante a gente contar, a começar pela experiência de morar nos Estados Unidos e também de falar sobre profissão, como é que é a adaptação aqui no país, o idioma que é a barreira para muita gente. E para iniciar, eu gostaria de dizer para vocês que muitos brasileiros têm um sonho de morar nos Estados Unidos. De fato, isso não é à toa. Já que o país norte-americano, as taxas e impostos são menores, proporcionando uma qualidade de vida melhor mesmo com renda baixa. Então, existem muitas oportunidades aqui nesse país. Buscar novas oportunidades de trabalho e uma vida mais agradável são os principais motivos que levam as pessoas a morarem em países no exterior. E aqui nos Estados Unidos não é diferente. As pessoas chegam aqui querendo oportunidade de trabalho, melhoras na sua vida e vem cada um com o seu sonho. Então a gente vai partir do princípio de que nós vamos contar um pouco das nossas experiências para que a gente possa também auxiliar as pessoas que um dia pensam em vir morar aqui ou saber um pouco de como é a vida dos brasileiros morando aqui nos Estados Unidos. Então, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Se a gente tiver tempo, a gente vai responder algumas perguntas. E agora eu já vou convidar o Sandro Abraão, que dá assessoria de visto, faz assessoria de visto para turismo. Ele vai entrar aqui com a gente, vai bater esse papo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Oi, amigo, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia, Sandro, tudo bem. Tô com saudade já, viu? Eu também. Com A gente se saudade de encontra mais aqui você. do que aí, né? Mais aqui na Então, a live. gente se fala mais quando você tá no Brasil do que quando você tá aqui. É Não verdade, é aquela correria de verdade? América, né? É a correria de América que a gente vai contar aqui para esse povo como é que é, né? Que todo mundo quer saber como é que é essa correria, né, Sandro? A gente vai passar aqui uns Com certeza. detalhes. Seja bem-vindo aqui ao Meire na Web. É um prazer te receber. E eu gostaria de dizer que você foi uma das pessoas que mais me incentivou a abrir o meu canal no YouTube. E também
estar aqui na internet fazendo as minhas lives, desde as nossas primeiras conversas. Então, eu sempre te agradeço por isso, porque eu tinha vontade, né, mas faltava alguém assim para chegar e dizer, vai lá, Meire, faz, é assim que tem que fazer. E eu estou muito feliz, tá? De você estar voltando aqui como meu E eu convidado. muito mais. Eu muito mais feliz, né, por você estar fazendo a live, por você ter seguido aí o seu sonho de fazer as lives e que tem dado muito certo, né? Então eu acho que a gente tem que correr atrás dos sonhos. Agora você falou que as pessoas têm o sonho, né, de ir para os Estados Unidos. Então parte desse princípio mesmo, porque as pessoas precisam ter este sonho, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite também, por estar sempre com você aqui, que é uma maravilha, e poder bater esse papo aí e levar informações para pessoas, que é isso que você tem feito no seu canal tão bem. Parabéns, viu? Obrigada, Sandro. Olha, hoje nós vamos conversar sobre experiências de vida nos Estados Unidos. Assim, de início, eu gostaria que você contasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, a tua experiência, porque cada pessoa que chega aqui nos Estados Unidos vem com uma bagagem, né, vamos dizer assim, com a bagagem cultural, vem com algumas ideias e quando chega aqui, essas ideias elas ficam cada vez mais amplas. Então, vamos conversar desse início de experiência, assim, de quando você chegou aqui, como que você chegou, a sua trajetória, vamos dizer assim, né, de trabalho, de conquistas, e aí a gente vai mantendo o papo, e eu tenho aqui algumas perguntas até a gente chegar na parte de explicação do visto, que é uma coisa importante para as pessoas que querem conhecer os Estados Unidos. Então, vamos lá, Com Sandro certeza. Abraão, vamos falar aí da tua Então, experiência. eu falo que esse caminho para chegar, né, até os Estados Unidos, ele é um chamado de alma. Então, assim, veio dentro de mim desde que eu tinha 16 anos, sabe? Eu tinha aquele sonho, eu via aqueles filmes, eu me imaginava dentro dos filmes, né? E um deles até recomendo agora, que é Esqueceram de Mim. Chegando o Natal agora, é o melhor filme para assistir, que é muito gostoso. Ótimo, muito Não. bom. Então eu assisti aquele filme, eu via ali o ator, sabe, correndo daquelas, né, lugares lindos de Nova York, Central Park, no Plaza Hotel, e depois eu até realizei, né, o mesmo sonho e fui lá também nesses locais. Então Foi lá assim, veio esse conhecer. chamado de alma, sabe, aos 16 anos mais ou menos, e eu comecei a colocar o plano, né, em prática. Quando eu tinha 19 anos, foi quando eu consegui realizar de fato, né, consegui o meu visto e fui para os Estados Unidos. Foi também um visto de turismo, que é a maioria dos vistos que as pessoas vão, né? Sim, Eles vão com o visto de sim, turismo, acabam ficando porque eles já têm um objetivo ou porque se apaixonam pelo país, que não é muito difícil da gente se verdade. apaixonar, né, pelos Estados Unidos. Aham. Então, eu acabei ficando também e foi um longo trajeto aí de 20 anos, hoje 21 anos, e muita história, muita coisa boa para contar. E eu sempre incentivo as pessoas em todos os tipos de sonhos, né? Como você falou que tinha o sonho de fazer Uhum. as lives, de ter um canal. Eu falei, vamos fazer, a gente tem que fazer. E a mesma coisa para os Estados Unidos eu falo para as pessoas, sabe? Eu não me arrependo de nenhum momento, né, que eu passei, de tudo que eu passei para chegar até os Estados Unidos, porque eu passei as dificuldades que as pessoas passam também para Sim, conseguir sim, aquele visto, né? Que não é difícil, não é fácil conseguir o visto, os não documentos é são fácil. caros, né? Para você conseguir. Então as pessoas enfim, é um longo projeto, mas se você tem um chamado de alma e o sonho, você vai realizar. Isso eu sempre falo para as pessoas, é só não desistir. É interessante que você fala assim, você é muito jovem, né? Assim, Uhum. adolescente, né? 16 anos, um rapaz jovem, e aí você demorou mais ou menos 3 anos para você concretizar esse sonho de vir para os Estados Unidos. Isso, para mim, passa o seguinte, um planejamento. Assim, você Exato. começou a pensar, você começou a pesquisar, você foi Uhum. observando nos filmes, que Sim. realmente é verdade. Quando a gente assiste os filmes americanos, até eu, até a gente Uhum. quando mora aqui, que a gente assiste, É, a gente reconhece os lugares. verdade. Então, Ainda mais agora você, Atlanta, né, que tá gravando bastante, né? nossa, a gente vai falar daqui a pouco de Atlanta, porque Uhum. você tem muita experiência aqui, eu também, então a gente pode Sim. passar um pouco para o pessoal como é que é aqui. Aham. Então, aos 19 anos, você chegou aqui, vamos dizer assim, como a gente diz lá no Brasil, né? Com muita coragem. Sim. E aí, qual foi o... Com uma Ah, mala praticamente emprestada, dinheiro emprestado, eu acho e linda essas realmente, histórias, né? sabia? Sim, Eu é acho verdade. bonito Foi, e essas foi lindo, histórias. sabe?
A mala não foi Aham. emprestada porque foi ganhada. Eu ganhei de presente, sabe, de uma família muito linda. Me levou, sabe, lá no Carrefour, compraram a mala e foi uma benção essa mala, Ah, porque acho que abriu os caminhos para mim. E desde sempre foi aberto os caminhos desde o primeiro dia que eu cheguei aí, que eu tive uma pessoa para me receber, né? E foi a Túlia e a Flávia, que eu sou eternamente gratos, assim. E eu até fui no condomínio que eu morei, né? O primeiro condomínio dessa vez que eu estive aí. Porque é muito gostoso você sentir aquela sensação de novo, de estar chegando aí, né? E aqueles sonhos dentro daquela mala, né? E você com 19 anos, sem saber o que vinha pela frente, sabe? Sem saber quanto tempo você ia ficar, né? E é muito legal, é muito gostoso, sabe? então É, é uma lembrança boa, né? Uma lembrança é assim que muito você boa. lembra de uma Sim. forma assim que foi uma grande conquista na tua vida. E outra coisa, deixa eu te perguntar, quando você chegou aqui, você já tinha noção do inglês? Porque a maioria das pessoas tem barreira com relação ao idioma. Sim, é verdade. Eu não sabia nada. Eu era o pior da sala. Minha professora, eu sou muito amigo da minha professora de inglês, para você ter uma ideia, até hoje. E ela sempre fala, ela fala, Sandra, eu te falava para você estudar. E a minha nota era mínima, só porque aquela para passar mesmo, entende? E daí, sempre que eu converso com ela, ela fala isso. E hoje eu incentivo muito as pessoas, porque tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, né, você deve usar o inglês, você vai melhorar sua vida 100% se você falar uma outra língua, né? O inglês principalmente. Então eu cheguei sem falar nada e assim, na maior dificuldade, fui aprendendo aos poucos, porque a gente não tinha essas facilidades que a gente tem hoje, né, Meire? Com Ah, telefone, com sim, vídeo, sim, né, com sim. YouTube, essas coisas, a gente não tinha. Então, foi nesse, sabe, no dicionário, a base de um dicionário, e eu passava, via as palavras, ia traduzindo, entende? Até depois eu fui para Kennesaw aí, para a universidade, mas para fazer só o inglês, fiz, Tá. terminei ali, É. apesar que eu não gosto muito de estudar, então, assim, eu fiz mais ou menos também, mas aprendi o que eu deveria. Hoje sou fluente, falo em qualquer lugar que eu chegar, entendeu? Mas A foi gente um... perde totalmente, né, Sandro? A gente é Uhum, outra coisa também assim, lembrar, você está falando do inglês, né? Que você sim, assim fala, que você não tem mais esse problema, que você conseguiu superar. A uhum, maioria das pessoas que chegaram na nossa época, porque eu também cheguei aqui tem quase 25 anos, né? Eu cheguei um isso, pouquinho na sua frente, mas foi diferente. Eu vinha uhum. muito visitar, né? Eu já tinha família aqui, então eu vinha muito Ah, visitar sim. até que eu Uhum. resolvi, uma vez eu resolvi, eu vou para ficar. Bom, Aham. então, essa barreira do idioma, e a outra coisa que você falou que eu achei muito importante, gente, quando você chega, quando você sai do Brasil, que você entra no outro país, eu não sei que Uhum. mágica é essa que a gente perde qualquer medo. Você É tem verdade. coragem de enfrentar qualquer coisa. Sim. Nada Uhum. é impossível. Você concorda Com comigo, certeza. Sandro? Ah, Eu vou concordo aprender demais. inglês, isso, Sim. eu vou aprender Uhum. inglês, eu vou conseguir Sim. trabalho, eu vou comprar minha casa, se tiver filho, eu vou colocar meus Exatamente. filhos na escola. Então, isso, às vezes eu É. olho para trás, eu vejo assim, nossa, como eu era uma pessoa de tantos medos. Não estou Uhum. falando que é porque eu morava no Brasil, mas eu acho que Sim. aqui a gente abre, né? Assim, a gente abre realmente uma página muito grande de coisas para conhecer. Você concorda? Concordo. É uma experiência única. Eu falo para todo mundo, tem que viver. Porque ela é diferente para cada um, né? Cada situação que você passou tem algumas similares, por exemplo, a do inglês, né? Às vezes outras pessoas têm o mesmo trajeto para conseguir um documento. Tem algumas coisas que é parte, mas Certo. o que você sente ali dentro é único, né? Nesse percurso aí da viagem do imigrante, e realmente tudo que você passa te fortalece e você fica, sabe, aberto para passar por qualquer outra coisa, porque você chegou num outro mundo, você chegou num lugar que falam, né, outra língua e você trabalha do que vier, né? Então são experiências que realmente fazem você crescer de todas as formas, né? Porque inclusive, Sandro, eu vejo o seguinte, tem pessoas que chegam aqui, que aprendem a falar o inglês, tem pessoas que nunca dirigiram no Brasil, chega aqui, passa a dirigir. Tem Sim, gente que assim que dá um passo, né? Dá um passo muito aham, grande, porque eu acho que te dá uma coragem enorme, uma grande oportunidade. Então, você verdade. chegou, aí qual foi assim a tua primeira experiência profissional? O que que você procurou trabalhar? Porque aí chegando aqui,
você tinha que fazer o seu dinheiro, né, para se manter, porque a gente tem despesas, você chega, tem que morar em algum lugar. Então, como é que foi essa trajetória da tua chegada? Exato, eu cheguei com dinheiro emprestado, US$ 1.000, certinho, eu lembro. Aliás, tinha menos, porque eu gastei no aeroporto para comer, né, e tudo. Então eu falei, agora eu tenho que trabalhar para pagar, né? O que que eu vou fazer? E aí, na casa da minha amiga, ela Certo. também não podia pagar, porque ela tem família, ela tem os projetos dela. Ela falou assim, ó, se você quiser ir comigo, eu te dou US$ 10 para te ensinar, né? Você vai comigo. Eu falei, não, nem, né, nem precisava, não, e tal. Mas eu fui e aprendi o trabalho da limpeza, né? Como que funcionam os produtos, o aspirador de pó, porque Certo. o método é diferente, né? Então, foi ela me Aham. ensinando, e mas tudo que aparecia também, eu ia. Por exemplo, eu tentei muito 2 vezes na construção, com um armário, montando o armário de cozinha e também no carpete. Não deu certo para mim, porque eu não, nunca tive muita força, sabe, assim, nos braços, pegar aquela coisa. Eu falei, Aham. construção não é para mim. Do mesmo jeito que tem homem que não dá conta da limpeza, né? Porque tem pessoas que Isso. não aguentam. Então eu não aguentei a construção, falei, vou focar na limpeza. E foi isso que eu fiz. Né? Peguei o primeiro trabalho de helper, de ajudante, com uma amiga minha, e fiquei fixo. Ela também não falava inglês, foi uma experiência muito doida, porque ela era muito engraçada, né? Ela queria que eu falasse com as mulheres, sendo que eu tinha acabado de chegar, né? E ela era dona do negócio. E foi isso até que me incentivou bastante a aprender o inglês, sabe, Meire? Porque eu Ela tive que jogava para aprender. você, né? Você tem que falar. Exato. E É, aí tinha você tinha que experiências que se ela tinha virar que para trocar o falar. dia, tinha que trocar o dia da cliente, ou quebrou alguma coisa, vai lá e fala com a mulher. E aí eu pegava o dicionário, escrevia às vezes um bilhete, ou falava do meu jeito ali, né? E isso meio que me espremeu para na marra. Agora você aprende, né? E o primeiro trabalho foi esse, foi a limpeza de casa, e fiquei bastante tempo. Depois eu comecei a revezar com um restaurante, né? Com o Sabor do Brasil, que eu trabalhava de caixa ali, atendendo, e foi uma experiência muito gostosa também. Eu aprendi muito e sempre dei o meu melhor naquele lugar, sabe? E eu adoro aprender, adoro conversar com as pessoas, né? E foi muito bom. Então, quando eu chegava do trabalho, da limpeza, a gente tem que ter, geralmente nos Estados Unidos, mais do que um trabalho, né? Quando você tem os seus objetivos, porque senão Isso. fica difícil pagar as contas e ainda É, sobrar para mandar, né? verdade. Sandro, deixa eu só esclarecer um pouquinho aqui para o pessoal que está Sim. entrando agora, para explicar. Gente, as pessoas, na nossa época, né, assim, que eu cheguei, que o Sandro chegou, muitas pessoas chegavam aqui nos Estados Unidos. Hoje em dia é tudo diferente. Depois a gente explica, né, Sandro, um pouquinho como é que tá Uhum. os trabalhos hoje, né? Sim, O pessoal é já quer verdade. chegar aqui com a empresa montada, né? Uhum, exatamente. Então, mas naquela época, a gente está falando de Aham, 20 anos atrás, então os empregos que tinham aqui quais eram, né? Os homens iam para a construção, porque a construção civil aqui é um pouco diferente da construção do Brasil, né? O que o pedreiro faz no sim. Brasil não é a mesma coisa que faz aqui, porque os materiais são diferentes. As Sim. ferramentas de trabalho são diferentes. As mulheres, geralmente, elas vão para a parte de limpeza de casa, ou seja, a profissão de house clean ou Uhum. housekeeper, que é aquela É, que organiza a casa, né, que dá uma arrumada geral na casa. E a house clean que vai mais para a parte de limpar, de lavar banheiro e tal. E os materiais, os produtos são totalmente um pouco diferentes do que a gente usa lá no Brasil. Então, esse trabalho é um trabalho assim que é fácil de conseguir. Não é, Sandro? Assim, fácil que eu digo no sentido de que se você não fala o inglês, se você não fala o inglês sim. perfeito, você pode ir com uma pessoa que fala. No caso aí, o Uhum. Sandro começou com uma moça que também não falava, né? Mas vocês deveriam dar conta do recado, fazer um bom trabalho. Então, o patrão, né, o americano, a americana, fica satisfeito de você estar ali, Uhum. aquela mão de obra de chegar na casa e fazer o serviço. E existem outros tipos de serviços. Aí Tá. existe gente que cuida de criança, nene, babá, toma conta de cachorro, né, de gatinho, e aí vai, né, lava carro, então tem um monte de coisa. Agora eu só te interrompi um pouquinho Não, para não. explicar para as pessoas que estão entrando, tá, Sim. Sandro? Uhum. Mas É vamos lá. verdade. Então você começou, você falou que você tinha dois trabalhos. Você Sim. fazia o da limpeza e você ia para o restaurante. E eu acho o seguinte, Meire, quando você tem o seu sonho e você vê as coisas assim de uma maneira positiva, sem obstáculos na frente, tudo dá certo. Por exemplo, essa Verdade. menina, essa mulher que eu trabalhei com ela,
ela não falava inglês. Ela comprou o negócio de limpezas, né, de outra pessoa Certo. que talvez falasse ou não. Mas o americano, ele é o seguinte, a gente tem um problema muito grande com os brasileiros. Eu acho na questão de falar o seguinte: ah, você não fala inglês, você não vai conseguir trabalho. É claro que eu sempre incentivo, porque com o inglês vai facilitar 100%. Eu Mas não entendo. deixe que seja um empecilho, né? Então as pessoas às vezes falam, me falavam muito na época, o homem não pode limpar a casa, entende? Então assim, eu fui vendo que era um pouco preconceito dos brasileiros, sabe? A cabeça fechada dos brasileiros e os americanos não estavam nem aí. Eles queriam, igual você falou, fez um bom trabalho, para eles estava Ele ótimo. quer o resultado. Entende? Exato. Tanto é que depois eu saí dessa mulher e eu comecei a pegar minhas próprias casas. E eu muitas vezes trabalhei sozinho dentro das casas ou eu levava um ajudante homem também. Então eram dois Certo. homens dentro da casa e Uhum. nunca tive problema, entende? Porque os americanos eles confiam muito, né, na pessoa e independente de sexo, entende? Então isso aí é uma barreira que o brasileiro coloca. E também, por exemplo, eu não falava inglês quando eu comecei a pegar e montar o meu negócio de limpezas, entende? Na época, igual eu te falei, a dificuldade era muito maior, a gente sem celular, sem tradutor, só um dicionário, eu comecei a enfrentar os americanos ali por telefone, sabe, da maior dificuldade, e pagava também uma menina, né? A gente pagava na época uma pessoa para fazer a entrevista por telefone e pegar a direção. É Aí a porque a gente ia lá, né? entrevista, né, Sandro? Isso, Aham. porque a entrevista por telefone Uhum. assim, é uma dificuldade mesmo se você não fala idioma. Sim. Porque quando você fala um pouco, você Uhum. gesticula, principalmente nós brasileiros, né? Que a É, gente responde com a cara, né? Assim, verdade. a gente sorri, a gente faz um gesto, a gente aponta. Que Uhum. os americanos, alguns acham até estranha essas nossas atitudes. Outros, quando já te conhecem, acho até Aham. divertido, porque acho que você é criativo. Você se Sim. esforça tanto para ele Aham. entender que você Verdade. faz o gesto e aponta, não é verdade? Com Então, certeza. assim, o americano, o que ele quer, na verdade, o resultado que ele quer é você ser uma Uhum. pessoa que você cumpra o horário que você combinou, você Exato. seja uma pessoa responsável, e um Aham. dos pontos mais importantes que eu aprendi aqui, que você pode até dizer o que é que você mais aprendeu, mas uma das coisas que eu Uhum. aprendi, gente, não adianta chegar para o americano, você vai trabalhar, eu estou falando americano de uma forma geral, Uhum. né? Mas você pode Sim. morar aqui nos Estados Unidos e trabalhar para uma pessoa que nem é americano, pode ser de um outro país e tal, que mora aqui. Uhum. Mas vamos citar a palavra americano, porque a gente está falando dos Estados Unidos. Então, uma das coisas que eu observei com a minha experiência de trabalho, Sandro, a gente já conversou Aham. sobre isso, você com certeza vai concordar comigo, Sim. é que o americano, ele não quer saber de drama. É. Chegou para trabalhar, você pode estar com uma dor de Uhum. cabeça que você não tem como explicar. Você pode ter Com deixado seu certeza. cachorro em casa Uhum. vomitando, mas você não vai Verdade. contar essas coisas da sua vida íntima, da sua vida particular. Por que que eu falo isso, gente? Porque no Uhum. Brasil, se alguém perguntasse para mim como é que você está hoje, aí eu ia trazer É. aquele assunto de trazer tudo assim, né? Trazer toda aquela problemática e aí cria aquele clima. E o americano ele quer o quê? Chegou na hora, foi Uhum. responsável, foi honesto, não tirou nada Sim. dele, deixou tudo lá certinho e Exato. chega feliz e sai feliz. Se você, durante muitos anos de trabalho, Uhum. você tiver muita intimidade, você pode até contar alguma coisa se a pessoa tiver muita intimidade com você Verdade. e ela Uhum. realmente, ele ou ela, quiser realmente tiver interesse de oferecer ajuda. Dizer Sim. para você, Meire, Sandro, tá tudo bem com você, tá tudo Uhum. bem na tua vida, você não tá precisando de nada, não. Aí você pode até chegar e dizer, olha, porque eu tô com um problema tal, tô com uma pessoa doente. Aí você, não é assim, Sandro? É Mas, gente, verdade. drama Uhum. não funciona. Então, às vezes, quando eu Uhum. vejo lá no Brasil aquela desculpa de que não foi trabalhar, aí a pessoa não Uhum. foi trabalhar, aí arruma aquela história. Gente, não funciona aqui com o americano. Não É. adianta, tá? Nem na época que eu cheguei aqui e nem hoje. É. O americano ele é mais prático, né, Meire? Ele é mais Sim, prático, ele quer resolver a vida dele, ele tem tudo no schedule, né? Tudo nos horários certinho. Então ele geralmente não faz tempo para drama mesmo, né? Então ele quer que a pessoa vai lá, faz o trabalho e vai embora.
né? E ele vai pagar e muito bem. Geralmente ele recompensa bem, já para não ter esse, né? Para não ouvir isso, porque ele não é psicólogo, né? Então ele quer só um trabalho, você entrega um Verdade. trabalho bem feito, ele vai te indicar para outras pessoas, né? Tem gente que limpa a casa da Isso é família muito inteira, legal. né? Isso é muito bom, porque quando eles confiam, eles te ajudam, eles te recompensam. Essa semana mesmo eu vi uma menina que ganhou US$ 700 só de gorjeta na limpeza, entende? Então, para você ver, tem os americanos, né, que recompensam e tudo, mas o negócio falou, não vai contar o problema que eles não querem muito saber, né? Isso aí. Não. Porque você não está ali para você não tá ali para trazer, né, nenhuma coisa para atrapalhar Uhum, o dia daquela pessoa. Então, e com sim. relação ao idioma, assim, o que é que você recomenda que as pessoas devem fazer, por exemplo? Já chegar com uma noção do inglês, ou quando Uhum, chegar aqui se preocupar de aprender? Porque existem as escolas gratuitas também, né? sim, tem bastante, é verdade. Eu fui para escolas de imigrantes, assim, que só Uhum, estudavam pessoas de outros países que não falavam inglês. sim. E as igrejas também oferecem, né? Várias igrejas Sim. americanas, né? Então, o importante é Independente isso, né? da religião, né, É, Sandro? a pessoa tem Aqui que no frequentar estado. um lugar, né, um ambiente, o ambiente é importante. Vá para uma igreja americana, tente se relacionar com os americanos, ali você vai começar a pegar seu primeiro cliente na limpeza, você vai praticar o seu inglês, você vai na escola, né, de inglês também que a igreja oferece. Então, é muito importante estar no meio dos americanos. Eu não vou dizer que é necessário você falar. Claro que se você sair do Brasil hoje com o inglês, você vai chegar aí na frente de algumas pessoas. Mas Claro. a gente sabe que é raro, porque aqui no Brasil a pessoa É, são poucos que têm o tempo, o dinheiro para parar para aprender, né? Então, assim, chegando aí nos Estados Unidos, se quiser ter logo sua companhia, quiser crescer mais, fala o inglês, né? é. E eu Já lembro vai abrir assim que portas. as escolas, que eu comecei a estudar quando eu cheguei aqui, eu fui para Uhum. aquelas escolas de trailer, né? Que ficava, Aham. tinha uma região aqui Sim. perto de onde eu moro, que Uhum. tinha, as aulas eram à noite e eram só para pessoas que chegavam, né, de outros países, Uhum. independente do seu estado imigratório. Você Sim. chegava lá com qualquer documento, você se inscrevia, os professores eram americanos e as aulas É. normalmente eram de 7 às 9h30 da noite. Uhum. E Então, ainda assim, continua essa escola. continua, Ela tem, continua assim. Outro continua. dia eu passei e Uhum. estava até havendo Sim. inscrição, estava aquela fila de carros e tal. E eu Aham. lembro que lá eu comecei a fazer, nessa escola, que Uhum. eu ia 2 vezes por semana à noite, eu comecei a formar o meu grupo de amigos daqui dos Uhum. Estados Unidos. Então, tinha gente de outros países, tinha brasileiros de várias regiões, Uhum. não só de Fortaleza, mas de outras regiões. Então, a partir dessa socialização, é que você vai conhecendo as pessoas. E eu fiquei É. tão amiga, assim, eu tenho amigos até hoje, assim, daquela época. Né? E Aham. Nossa. quando a gente chega do Brasil, a gente chega com muita vontade, né, de fazer amizade, de conhecer as Uhum. pessoas, de É. voltar a ter aquele ciclo, né, que a gente É, tinha porque é uma antes no das coisas Brasil. mais difíceis, né, quando você chega, né, Meire? É a saudade de todos, da família, dos Sim, amigos sim, e da sua vida que você deixou para trás. Então, para você suprir essa um pouco, porque jamais vai suprir, mas para você melhorar um pouco isso, é igual você está falando, vai para a igreja, vai para a escola, busque um ciclo de amizades. E quanto a isso, eu, por exemplo, na minha experiência, eu fui muito abençoado, sabe? Eu tive amigos assim que viraram família mesmo, e foi uma época muito linda aí da cidade de Marietta, aí na Geórgia. E foi excelente. Eu tive realmente amigos que viraram família. Essa é a palavra. E a experiência, sabe, de estar junto, dividir, né, chorar junto, rir junto, fazer pamonha junto. Isso aí é o que fortalece cada imigrante que está aí também. As amizades são importantes. A pessoa, se chegar e for isolar, ela não vai conseguir ficar aí. Isso é certeza. Ela vai verdade. voltar, né? E sempre vão existir pessoas, né, que Uhum, ajudam, que dão que chegam também aqui com dificuldade, superam, e depois que vê que sim. alguém está chegando. E na minha época, assim, eu lembro que as Uhum, pessoas ligavam, né? A gente não tinha negócio de grupo de WhatsApp, nada disso. Era ligação mesmo de telefone. Então ligava, falava, olha, tem uma pessoa que chegou do Brasil recente, essa pessoa está uhum, precisando de tal coisa. Então, assim, se era época de frio, então essa pessoa está precisando de ajuda, então cada um vinha, sim. ajudava. Então, existia essa amizade, né? Assim, essa É, humanidade.
generosa Verdade. das pessoas de quererem ajudar. E eu acho que quando Uhum. você vem com o propósito de fazer tudo certo, de viver bem, as oportunidades vêm. Eu sempre digo, eu não falo que eu tive sorte, eu falo que eu fui muito abençoada. Porque as Uhum. coisas vinham para mim, assim, os empregos vinham para mim assim de uma forma até diferente até. Eu nem estava Aham. esperando ir trabalhar em tal coisa, e aí surgiu uma oportunidade, eu começava a trabalhar. E quando a gente começa a ganhar as primeiras notas verdinhas, né, Sandro? Uhum. A gente Sim. fica animada, É verdade. a gente começa. Aí eu me lembro que eu ficava comparando, sabe, quanto é que estava o dinheiro lá no Brasil, quanto eu estava fazendo hoje. Que É eu acho que é uma verdade. coisa muito normal, né, Muito normal, das é. pessoas. Agora, E você sabe lembrando que teve um momento sempre. também, que eu lembro, foi pouco tempo na época, que eu vi o dólar a esse valor que está agora, de R$ 5. Né? Na época, eu lembro que um rapaz que eu trabalhava com ele na construção, ele pegou um cheque de US$ 4.000 e ele passou para o Brasil R$ 20.000. Então, eu lembro direitinho, porque ele ainda perguntou, Sandro, você quer o seu dinheiro essa semana? Porque senão eu vou passar para o Brasil. Eu falei, pode passar. E ele aproveitou a alta do dólar e pegou em uma semana, ele passou R$ 20.000. Imagina. Era uma Naquela situação época, né? bem. Há 20 anos atrás. Né? Imagina. Pois é. E eu lembro assim, por exemplo, a gente não tinha grupo de WhatsApp, a gente não tinha. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, que a gente Uhum. queria ir para algum lugar, né? A gente tirava no Aham. computador um mapa do É. local que a gente queria ir. Era assim também na Aham. tua época, né, Santo? Claro, né? Sim. Uhum. É A verdade, gente 20 teve anos. quase que na mesma época. Então, Verdade. Eu tirava cheguei aquele em 2002. mapa. Você chegou quando? Pois é, eu acho que eu comecei a vir para cá, eu acho que foi. Peraí, a minha sobrinha nasceu, acho que foi um pouquinho antes de Aham. 2002. 2002. Isso. Aham. É. Aham. Nossa. Quando as crianças nasciam, as minhas sobrinhas, aí eu vinha para cá, ficava um tempo aqui, depois voltava, até que eu decidi vir, né? Vir morar realmente. Uhum. Então, e aí eu lembro que a gente chegava nos lugares, gente, uma cidade nova, Atlanta, né? Eu tô falando de Atlanta, né? Sim. Então a gente, né, Sandro, uma cidade enorme aqui em Atlanta, muito É, arborizada, que você consegue assim, parece que é uma cidade emendou na outra. E a gente é conseguia verdade. chegar nos lugares. E hoje em dia, com GPS, às vezes eu fico rodando, sabe? Me atrapalho. Uhum. Então era muito interessante, porque eram experiências que a gente Hum. não reclamava, né, Sandro? Não, A é gente verdade. chegava no local, assim, bem feliz, bem contente, porque a gente estava chegando para encontrar amigos, né? Então, Sim. reunia no final de semana com os amigos e tal, para conversar, para assistir alguma coisa, né? Não, não tinha esse negócio de canal de televisão que a gente podia ver direto. Verdade. E eu Era te uma falo experiência que bem diferente. bem diferente. Eu acho que mesmo, eu acho que sem o WhatsApp a gente falava mais, era mais próximo, né, das pessoas do que hoje com o WhatsApp, né? Porque hoje a gente vai Verdade. deixando tudo para depois e não sei, naquela época a gente trabalhava muito também, mas fim de semana tava todo mundo junto, sempre tinha uma festa, um almoço na casa das pessoas. Sempre. Um Depois o almoço na casa WhatsApp de foi alguém. afastando, né? Foi. É, Eu lembro que eu trabalhava muito sábado à noite, né? Eu fazia trabalho uhum, de babysitter no final de semana, no sábado, né? À aham, noite. E eu saía do trabalho de babysitter, já quase uhum, 10h30, 11 horas da noite, e eu pegava meu carro e ia lá numa festa de brasileiro que o aham, pessoal estava encontrando. Então, para comer aquela comida, que aí alguém fazia uma comida brasileira que a gente tinha saudade, né? Nessa época não é, existia ainda os restaurantes, né, é os restaurantes verdade. brasileiros, de comida brasileira. E aí a gente ia para encontrar com os amigos, para conversar, para contar como é que foi a semana, saber as novidades também, né? Alguém chegava e dizia, Sim. olha, tem trabalho em tal lugar. Agora, a diferença é grande daquela época do que está chegando hoje. Então, a pessoa Uhum, que está chegando hoje, né, aqui nos Estados Unidos, ela precisa basicamente, além do visto, né, precisa vir uhum. com uma noção, acho que é importante vir com uma noção de inglês, ter escolher o local que vai morar, ter alguns contatos, como é que é esse processo, né, para É, a chegar. preparação, ela é muito importante mesmo. Se a pessoa puder sair do Brasil com um visto apropriado, é a melhor coisa. E a pessoa, se ela buscar, ela tem opções, né? Eu sempre falo do visto de au pair,
que é o de babá, né? Tanto para homem quanto para Certo. mulher, mas Sim. ele tem uma restrição de idade, acho que 25 anos. Você Aham. precisa de um pouco de inglês, então para você ver, já entra o inglês. Por isso que eu sempre, para todo mundo que eu posso, estou falando aqui no Brasil também, aprenda o inglês. Ele vai te ajudar aqui no Brasil, e onde você for, né? Claro. Então tem vários tipos de visto. Tem visto, o visto de estudante, ele é um visto para quem tem dinheiro. Essa é a verdade, ou para quem quer trabalhar muito, sabe? Porque você vai ter que Aham. estudar e você vai ter que trabalhar. E eu, de 20 anos de experiência, eu vi poucas pessoas dando conta, entende? Infelizmente, essa é a É. verdade. Porque as pessoas aqui no Brasil, elas são muito iludidas, sabe? Porque eu vou com visto de estudante, e não sei. E outra, visto de estudante não é green card, que você vai e sai do país a hora que você quer. Você chega aí, você tem que pedir permissão para a escola para você Sim, sair, sim. você tem a despesa da passagem, você tem que É. trabalhar para pagar a escola, você tem que trabalhar para pagar o seu aluguel. Então, assim, não é fácil também. Então, eu sou bem realista nesse ponto. As pessoas, na maioria das vezes, quando elas conseguem o visto, né, de turismo e vão para ficar, Sim. elas já vão preparadas também. E, assim, é muito importante você ter, sim, uma pessoa para te receber, né? Você ter alguns meses de aluguel para você pagar as suas contas, Isso aí é para você muito não passar importante. dificuldade. Trabalho, a gente sabe que geralmente tem, mas a adaptação das pessoas para cada tipo de trabalho vai levar um tempo, né? Então, ela tem que ter aquela reserva para ela se manter durante esse tempo. E também, na verdade, quando você vai para os Estados Unidos, para os Estados Unidos, você tem que estar aberto, sim, a qualquer tipo de trabalho. Entendeu? Igual eu falei, eu tinha dois trabalhos, limpeza, restaurante, e, na verdade, eu peguei outro depois na boate. Não era para dançar, não. Mas eu no sábado e domingo, não, sexta e sábado à noite, eu trabalhava limpando. O pessoal estava lá tudo dançando e eu ficava limpando as mesas, tirando o excesso, limpava o chão com Certo. aquele negocinho que você pega. Aham. Já viu aquele negocinho? Que aí tem um negócio que você pega, né? Então eu ficava ali. E para você ver, eu nunca falei não para trabalho. Sabe? Vamos fazer isso, vamos trabalhar de construção, na limpeza de construção, eu ia. Então as pessoas têm que estar abertas a isso. Tem gente que chega aí, igual você falou no começo, elas querem escolher. Porque É. isso aqui é muito difícil. Não, eu quero ter as minhas casas logo. Gente, tem que respeitar o processo, né? É. Você não vai chegar aí e você A vai... não ser que você chegue, né? A não ser que você venha, né? Com aquele visto de um trabalho, já tenha tudo certo aqui. Mas olha, Sim, o uhum, processo é bem lento mesmo, né? é, Primeiro, porque além do idioma, você tem que ter um certo capital na bagagem, porque uhum, se você já quer ir para o seu próprio apartamento, já quer alugar um apartamento, não quer dividir com outra uhum, pessoa, né? Porque é, naquela época que nós chegamos aqui, a gente dividia com as outras pessoas, com né? certeza. Uhum, Assim, morava 3, 4 pessoas num apartamento e dividia. é, Você imagina, né? Se você tem dificuldade para morar dentro da sua casa com 4 irmãos, você sim, vai morar num lugar diferente, num outro país, com 4 pessoas aham, estranhas e vão ter que saber conviver. Cada um exato. respeitar, né, o direito de É, cada um e cada um ter o dinheiro para pagar a sua despesa. Porque aqui não tem esse negócio é, de, como é que se diz? Eu não posso pagar esse mês. Não, gente. Aqui uhum, tudo é muito organizado, né, é, é Sandro? verdade. Com E no relação a começo, isso. principalmente para você economizar, essa é a coisa mais certa a fazer. Miri. Eu dividi quarto e dividi banheiro com as pessoas. Entende? Então, Sim. assim, você economiza no começo, depois, quando você for caminhando, respeitando o processo, você aluga o seu quarto, depois você aluga o seu Sim. apartamento, né? Mas tudo tem o seu tempo. O que dá errado muito, eu vou te contar uma história rápida de um casal que Tá, foi com uma claro. criança. Eles foram para Orlando, sabe? E chegou lá o casal com uma menina de 5 anos, e assim, tiveram dificuldade no começo para conseguir trabalho, mas logo de cara alugaram um apartamento, porque eles pensaram, eu sou família, né? Eu quero ter meu canto. Já pagaram o depósito Tá. caro, investiram ali dinheiro, compraram um carro na mão de uma pessoa que deu problema porque o carro estava muito ruim, entende? Resultado, eles foram embora Nossa. assim, quase, eles tiveram que pedir ajuda para ir embora. Essa é a verdade, entende? Então, é muito, muito de verdade assim, importante as pessoas se prepararem para esse caminho aí, né? Eu sempre falo, dá certo, mas calma, né? Não queira colocar aí, Não pode, né? não pode, né, assim, pular as etapas. Tem várias Isso. coisas, né, que você pode ver. De repente você tem um ciclo de amigos, assim, que pode te dar um Uhum. apoio, mas ninguém vai. É um apoio, gente, não é uma Aham. sustentação, né? É. Então, por exemplo, você tem que chegar, você tem que arrumar seu trabalho, você tem que separar o dinheiro.
das suas despesas, tem que separar. Uhum. Agora, muitas pessoas também, algumas chegam com muitas dívidas, né? Fazem Uhum. muitas dívidas para chegarem até aqui. Então, Sim. pela tua experiência, o que é que tu recomenda, por exemplo? Já a pessoa já ir trabalhando e já se organizando para quitar essa dívida que fez para chegar até aqui, ou ela tem que investir primeiro na permanência aqui, quando tiver mais ou menos organizado, começar a juntar um dinheiro. Porque às vezes a pessoa chega aqui com muita vontade já de juntar um dinheiro, já querer mandar para o Brasil, né? Ajudar Sim. alguém que está no Brasil. Então, pela É. tua experiência nessa assessoria de visto, o que é que tu recomenda para as pessoas? Olha, honrar seus compromissos com as pessoas que ficaram no Brasil, que nem eu fiz. Por exemplo, eu saí, que nem eu te Certo. falei, com US$ 1.000 emprestado e eu saí com a passagem comprada com muitos juros em 12 vezes no cheque. Entende? E a primeira coisa que eu Nossa, fiz, igual eu te falei, eu aluguei esse apartamento, aluguei não, aluguei o quarto, dividi com uma mulher, era uma senhora, e a gente dividiu o banheiro, e isso eu fiz para economizar, trabalhei o mais rápido possível e devolvi o dinheiro, os US$ 1.000 que eu já tinha pago para a pessoa. Entende? Pagando o aluguel lá na casa que eu estava, dividindo tudo, porque você certo. tem despesa, comida, tudo você tem que colocar também, né? E paguei as passagens certinho também. Então, a pessoa, se ela quiser sair do Brasil e não tiver condições, ela pode até fazer que nem eu fiz, né? Pega uma passagem no cartão, as coisas ali, mas que você honre esse compromisso. É igual você falou, não chega e vai comprar um iPhone e deixa a pessoa aqui no Brasil esperando o É, dinheiro. Pague seu compromisso, né? Porque isso vai te abrir os é, caminhos para, né, para ser mais claro, próspero aí. claro. E daí É. paguei as contas, depois que você paga, aí sim. Foi quando, por exemplo, eu comecei a juntar dinheiro para ter o meu primeiro carro. E as coisas aí acontecem rápido. Eu não lembro quanto tempo, mas eu acho que com 3 meses eu já tinha o meu carro. Foi um carro de US$ 1.000 na época, que O era meu normal da gente também, comprar. Né? Pois é. o meu também É, custou US$ 1.000. olha Ô, aí. Sandro, tem até uma história engraçada para contar aqui pro pessoal. Gente, eu comprei esse carro por US$ 1.000. Eu usei esse carro Tá, 2 anos e meio. E depois de 2 anos e meio, eu já estava ganhando um pouquinho melhor, né? Porque eu acho que tá, existe um prazo também. Depois de 2 anos que você está aqui, você já é, começa a sentir uma melhora em tudo, sim, né? Já, acho que a é verdade. adaptação ela entra aí nos 24 meses. E aí, Isso. Sandro, quando eu fui vender o carro velho para comprar um outro Uhum. carro, aí eu É. vendi pelo mesmo valor, você acredita? Nossa, olha Eu só. fiquei tão feliz. E a pessoa que comprou, É, comprou feliz, que falou que eu cuidei direitinho e tal. Mas assim, eu sim. falei, poxa, aquele meu US$ 1.000 de 2 anos e meio atrás, Recuperou, né? Aham, voltou para mim. verdade. Né? Muito Então, bom. e assim, a gente chegava aqui e queria um carro, gente, que andasse, que É, colocasse gasolina, colocasse combustível e que chegasse no sim. seu trabalho para você não chegar atrasada. Né? Uhum. Outra diferença também que eu queria falar para as pessoas, que você tem a experiência da Flórida, porque você morou muito tempo Uhum. na Flórida e morou aqui no estado da Geórgia, né? Aqui em Atlanta. Sim. Então, a diferença é que, por exemplo, aqui na Geórgia, transporte, fala aí Aham, para o pessoal, Sandro, é importantíssimo você dirigir. com certeza. É uma das primeiras coisas que você tem que pensar é em comprar o seu carro. Né? Se você não trazer do Brasil, se você não levar do Brasil o dinheiro, que você trabalhe e junte. É igual eu falei, no máximo, assim que eu terminei de pagar as minhas contas, foi o primeiro projeto, foi comprar o carro. E foi através desse carro que eu comecei o meu negócio de limpeza também. Peguei uma casa, peguei outra e aí foi, entende? Então, assim, tem o passo a passo. Né? Eu vejo pessoas que às vezes querem um visto de turismo e vai para passar 6 meses, que é o permitido às vezes, e quer fazer a vida aí, 6 meses. Não vai acontecer. Nesses 6 meses é Seis adaptação, é meses pagar as é dívidas, pouco né? tempo, gente. Exato. Então, Aham, assim, é. você vai pagar, né, as suas contas. Vamos responder a primeira pergunta aqui do Gustavo Viana. Ele está perguntando quais são os custos para tirar o visto de turismo e por quanto tempo tem validade. Olha, então, o visto de turismo, ele tem a validade, a gente não tem um tempo certo, né? O consulado, ele é um ponto de interrogação, entende? Só porque geralmente é 10 anos, né? Geralmente o visto é 10 anos de turismo, Sim. e aí você consegue, quando chega nos Estados Unidos, uma permissão que você vai ficar geralmente 6 meses também. Eu já vi pessoas, o meu caso, Meire, eu ganhei um mês. Eu já vi pessoas que ganharam 3 meses. Mas a Nossa. 90% são 6 meses que você ganha de permissão. O custo hoje, Aham. por exemplo, você tirou o seu passaporte, que é 200 e poucos dólares, ele vai ter o custo da taxa do consulado, que é US$ 850 a média.
né? Depende do dia do dólar, mas ele oscila, se Certo. eu não me Em engano, dólares, que 160. essas taxas Exato. são todas cobradas em dólares. É, aí vai, em real vai ficar mais ou menos R$ 850, né? Se a pessoa, eu sempre falo, se ela consegue fazer sozinho, ela pode economizar esse valor, entende? Porque eu cobro assessoria, eu cobro, porque eu não sei se você quer entrar nesse assunto agora, aproveitar. Não, já pode entrar, já pode falar aqui para as pessoas. A gente pode falar da assessoria de visto, que é Uhum. importante, já surgiu uma pergunta, Sim, né? exato. É o que eu falo. Se você sabe fazer sozinho, economiza esse dinheiro, presta bem atenção e faz. No meu caso, quando eu fiz, eu não sabia fazer. A maioria das pessoas não sabe porque fica confusa. Então, assim, é importante você pegar uma Certo. pessoa que possa te ajudar, né? E aí eu faço isso. Eu faço o preenchimento do formulário do DS-160. Eu dou todas as instruções para as pessoas ali, quais os documentos devem levar, faço um alinhamento, porque às vezes precisa alinhamento que eu digo, às vezes a pessoa leva só o que ela tem, vou levar isso aqui. E você, quando vai conseguir para conseguir o visto, tudo que você conseguir de vínculo para provar no Brasil é melhor. Então, às vezes esse alinhamento é importante Provar que e você eu tem um também vínculo no Brasil. no Brasil, exatamente, para falar que você não vai voltar, porque o intuito do visto de turismo é exatamente esse. Você vai, aliás, para os Estados Unidos e vai voltar para o seu país, né, para o Brasil. Eles não querem, você tem que provar que você vai voltar. Você convenceu o cônsul que você vai voltar, seu visto vai ser, né, você vai ganhar o visto. E também faço a instrução, né, para o simulado ali para entrevista, porque Para muitas a pessoas entrevista, que meio é muito ficam, importante, muitas pessoas ficam nervosas, né, não sabem, então claro. eu faço todo esse trabalho também de instrução para entrevista, sabe? E é isso, mas o visto é só esse. Tirando o passaporte, ela vai ter a taxa de hoje, oitocentos e Então, cinquenta Sandro, reais, né? quanto que é? Vamos falar aqui novamente. Quanto que é a taxa para tirar a taxa do visto que você paga para o consulado? Para o consulado, 800, hoje eu vou colocar R$ 850, 160, Reais. Tá, US$ 8, isso. Porque você vai pagar em certo. real. Então eu falo em real aqui, sabe? Você pode pagar no boleto ou até no cartão de crédito. Vai ser direto para o consulado, né? A pessoa paga isso aí, porque Tá. antes de você fazer o agendamento, que é isso que eu faço também, primeiro eu faço o preenchimento, depois eu faço o agendamento. Você tem que pagar a taxa. Depois que você pagar, eles liberam, a gente faz lá o agendamento. Então, a gente faz o seguinte: a gente deixa a tua informação aqui para as pessoas que tiverem Uhum, interesse de fazer assessoria de visto com você, porque aí elas vão sim. entrar em contato com você e aí você vai dar essas instruções e quanto que você cobra para dar essa assessoria. Eu acho importante com relação à entrevista, porque eu Uhum, conheço muita gente que na minha época foi fazer, que também sim. queria viajar para outros países, e aí chega na hora da entrevista e a pessoa, não sei se fica nervosa ou não traz os documentos Uhum. necessários, e às vezes o visto é negado. E na minha É, época, quando o visto era negado, você tinha que entrar novamente 6 meses depois. Eu não sei se isso exato. mudou, né? Já faz muito Uhum, tempo. Então, e a entrevista realmente, se você não tiver muito seguro do que você uhum, vai responder, você pode cair em contradição, e aí caiu em contradição, e sim, eles perceberem que você está vindo com o intuito de morar aqui nos Estados Unidos, eles não vão liberar um visto de turismo para você. Então, é muito exatamente. importante que a pessoa esteja bem orientado, né, com relação a Uhum, isso. E vamos falar um pouquinho da tua experiência, Flórida e Geórgia. O que é que tu uhum, achou assim de melhor? Porque os brasileiros procuram muito os lugares, assim, sim, os lugares que os brasileiros mais gostam de vir, né? Entrar pela Flórida, por quê? Porque tem mais diversão, o clima é é, agradável. Então vamos falar um pouquinho dessa experiência das duas cidades. sim. Olha, hoje se eu estivesse começando, vamos supor que eu chegasse, se for, né, para começar de novo, se eu estivesse chegando aos 19 anos, primeira vez indo para os Estados Unidos, eu iria direto para a Flórida, sabe, Meire? Inclusive eu desci, eu cheguei em Miami, fiquei 2 dias depois que eu fui para Atlanta, entende? Não que eu me arrependa, mas hoje eu iria direto para a Flórida porque eu amo a praia, entende? Então a pessoa tem que saber o que que ela quer. Todos os dois lugares, eu vou te falar, hoje eu tive a experiência. Quando eu tive aí agora, esse ano, eu fiquei 8 meses, né, nos Estados Unidos. Fiquei 6 em Atlanta, na Flórida e 2 em Atlanta. Na questão de Certo, trabalho, na questão de moradia, tá igual. Isso aí eu posso te falar com certeza que tá igual. O certo. valor que ela vai achar um apartamento aí na Flórida e na Georgia vai ser o mesmo valor. Trabalho na limpeza, na construção, ela vai encontrar na Flórida também e vai encontrar em Atlanta também. Então, assim, a diferença é assim, tem gente que não gosta de calor, né? Então, Atlanta já é o paraíso. Atlanta é uma cidade linda, sabe? Eu sou apaixonado pela cidade de Atlanta.
e tem uma Eu história com a amo, cidade, né? eu amo É muito Atlanta. linda. Esse momento que eu passei aí, esses 2 meses, foi um momento de nostalgia, que eu visitei lugares, sabe, que eu fui. Enfim, minha família tá aí, né, amigos. Então, assim, tá sempre no meu coração. Mas eu já estava aí 2 meses, já doido para voltar para a Flórida ou para o Brasil por causa do calor mesmo. Entende? Eu sou, É, eu assim, sei. suspeito de falar Vamos explicar porque... aí pro pessoal, tá, gente? O Sandro, ele Aham, fica nesse bate e volta, porque o Sandro é cidadão americano, né, Sandro? isso, exatamente. Essa Então história que fica um começou tempo lá no quando eu tinha Brasil, 19 fica um anos, tempo né? aqui. Meire? A história que É, começou com um visto de turismo, quando eu tinha 19 anos, se tornou uma cidadania americana. Então, assim, você tem que estar aberto a, né, para os seus sonhos. Desde que você esteja aberto e saber, né, que tudo tem o seu momento, você vai chegar lá também, né? Se for o objetivo, né? Então, é é isso isso. Só mesmo, por porque isso. tem gente também, tem pessoas que chegam aqui, gente, e tem gente que não gosta, né, Sandro? Tem Uhum, gente que chega sim, e diz, olha, não é é para porque mim. é difícil mesmo, porque tem as vantagens e as desvantagens, né? No É, meu caso, eu já tinha, como eu já tinha família aqui, uhum, então já tinha irmã, já tinha irmão, já tinha sobrinhos, crianças, né, e tal. Então sim, eu tinha metade da família no Brasil, metade da família aqui. Então assim, não é aham, que facilitou nada para mim não, mas assim, eu sentia muita saudade dos amigos, aquela coisa, né, que a gente tem no Brasil que não existe em lugar nenhum, que todo mundo é uhum, muito próximo, a gente vê muitas pessoas e aqui você vive realmente um pouco isolado, né? Assim, é, até por uma questão de falta de tempo, de localização, porque assim, a uhum, minha melhor amiga aqui mora longe da minha casa. Então, nossa. assim, quando a gente fala muito por telefone, a gente se vê algumas vezes no ano, porque a gente combina Uhum, de se encontrar. Mas não é uma coisa que é, todo final de semana eu vou estar na casa da minha melhor amiga e ela vai vir na minha casa, não. Mas é por causa da uhum. localização, a distância. É, vamos dizer assim, a vida é um pouco diferente. É. Mas com essas duas cidades, por exemplo, você acha assim que hoje em dia tem mais brasileiros chegando para procurar esses lugares assim na Flórida ou indo para outras cidades? O que é que você acha assim pela solicitação de visto que você tem tido no teu trabalho? As pessoas estão procurando mais lugares assim como a Flórida, que é mais divertido, tem a Disney, tem praias, ou elas Sim. querem vir também com o objetivo de irem para qualquer cidade porque querem conseguir trabalho, tem um objetivo. Geralmente é para onde tem trabalho. Eles falam, né, onde Certo. tiver trabalho eu vou. Inclusive para Boston, que é 6 meses debaixo de neve. A pessoa, sabe, eu já tive casos que a pessoa não importa. Ela fala, eu quero ir, eu quero, eu quero trabalhar. E lá eles pagam bem também, né? Se a pessoa não se importa com a neve, ela vai ganhar muito dinheiro também, fazer muito dinheiro, né? Mas a Pode ganhar Flórida, dinheiro até tirando a neve da frente das casas, gente. Aqui tem todas as exatamente. formas de você Aham. ganhar dinheiro, né? E assim, Meire, Então, tanto Atlanta como a Flórida, os dois lugares são bem procurados, porque depois que eu tive aí, eu vi isso. Atlanta renovou aquelas pessoas que, né, que eu conhecia, hoje eu não conheço mais ninguém. Então é sinal de que a comunidade está se renovando a todo tempo, pessoas estão vindo. E um que vem traz três, entendeu? Então a comunidade cresce sempre, né? Tanto aí na Flórida como aí em Atlanta. Eu acho que todos são cidades boas e que estão atraindo muitos imigrantes, entende? Muito e o que eu mesmo. acho legal também é porque, assim, mesmo que você venha para Atlanta ou para Flórida, você pode sair de um estado para o outro para visitar. Então, por exemplo, Uhum. se você quiser ir conhecer uma cidade em North Carolina, South Carolina, quiser ir no Tennessee, até para olhar, para ver como é, porque em qualquer lugar aqui dos Estados Unidos que você chega, gente, pode ser a Sim. cidadezinha bem pequena, você vai encontrar um brasileiro morando lá, não é verdade, É Sandra? verdade. É. Eu já fui em Inclusive, olha só, cidades Meire, eu assim. peguei eu ia fazer um vídeo depois, uma brasileira lá em North Carolina, que não é muito comum, né? Carolina do Norte tem alguns brasileiros, mas bem menos comparado. Ela se tornou uma milionária limpando casas lá, né? Então, olha Eu só para você ver. acredito. Imagina. Então, talvez ela viu nisso uma oportunidade, um lugar que não tem muitos brasileiros, e aí tem o quê? Serviços, né, trabalho sobrando, porque em Atlanta ou Flórida você tem muito trabalho, mas queira ou não, você tem uma concorrência, você vai ter Tem um tempo de concorrência, adaptação, né? claro, claro. E nesses lugares não, são, né, é menor,
concorrência. E ela se tornou uma milionária limpando casas, imagina. E a gente está falando aqui um pouco, né, desses trabalhos que são trabalhos assim mais comuns para quem está chegando aqui, para quem não, que ainda não Aham. tem o domínio do idioma ou não tem um documento ainda para morar legalmente aqui. Mas, gente, Uhum. depois que você passa um tempo aqui, que você conhece, consegue se legalizar, aí as É. oportunidades de trabalho elas vão se multiplicar. Você vai escolher no que você quer trabalhar. E se você Uhum. também quiser, né, Sandro, se profissionalizar já tiver com o inglês aí melhor, você pode buscar os cursos, as escolas, procurar uma universidade, fazer um curso de inglês, vamos dizer Sim. assim, de 2 anos, né? Ter um diploma, e você pode procurar. Então, assim, existem muitas oportunidades. Depende muito, né? Então, é um É, sonho. E é uma trajetória que ela não acontece em 6 meses, ela não acontece em exato. 2 anos. Uhum. Então, É às vezes eu verdade. acho que as pessoas se frustram ou falam mal. Ah, eu fui para os Estados Uhum. Unidos e eu não gostei, porque elas querem chegar aqui e querem assim o imediato. Na minha É. situação, eu cheguei com família, já cheguei com um trabalho praticamente oferecido, Uhum. porque tinha uma família, uma família americana, e que quando eu vinha passear, eu ia muito na casa dessas pessoas. E aí Uhum. a dona da casa ela me observou e falou assim: olha, ela tinha 3 crianças na época, a menor tinha acho que meses, bebê. Uhum. E aí ela falou assim, falou para minha irmã: olha, se a sua irmã quiser vir morar aqui, ela pode vir morar na minha casa e ser. Era como se fosse um au pair, né? Mas eu não Uhum. era au pair, era nene, que eu nem sabia o que era Nene. nene. Uhum. Quando eu cheguei aqui, que eu descobri que é aquela Uhum. babá que mora dentro da casa da família. Gente, Sim. para mim, foi uma grande oportunidade. Eu estava procurando outros tipos de trabalho, eu estava me oferecendo para Uhum. fazer outras coisas. E o trabalho veio na minha mão. E eu falava assim para minha Uhum. irmã: mas eu não tenho inglês, meu inglês não é muito bom. Aí a minha irmã falava: não se preocupa, você vai morar lá dentro, você vai lidar com ele. Gente, foi a melhor Sim. coisa do mundo que aconteceu na minha vida. Verdade. Por quê? Porque eu fui morar no basement. Para quem não sabe, basement é a parte de baixo da casa, né? Como se Uhum. fosse, vamos dizer assim, explica O melhor aqui, porão, né? o Um porão. porão. É. Então, eles tinham um quarto para Aham. mim, com um banheiro. Gente, parecia uma suíte de hotel. Uhum. Aquela, sabe, tudo muito limpo, tudo arrumado, uma sala enorme com televisão. Eu tinha direito a todas as refeições. E o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que É. acordar cedo, organizar as crianças para ir para a escola, e aí eu levava os 2 meninos para a escola e ficava com o Uhum. bebê. E Uhum. aí, na hora do almoço, eu ia pegar as crianças na escola. Então, eu fazia todo aquele trabalho, sabe, de babá. E aí, eu aprendi a dirigir. Eu já dirigia no Brasil, mas eu não dirigia aqui, né? Não Aham. conhecia o trânsito de Atlanta, que é uma das coisas que eu não gosto, mas tudo É um bem. Hoje em dia a desafio, gente já né? sabe, é terrível, mas a gente já sabe conviver. Então eu fui É. morar dentro da casa da família. Então eu me lembro Uhum. das primeiras palavras que eu aprendi. E aí, Sandro, vamos dizer assim, eu já cheguei aqui com uma certa idade, eu não era uma menininha Uhum. de 15 anos, eu não cheguei assim da tua idade, né? Eu já cheguei um Aham. pouquinho mais, já tinha uma bagagem profissional lá no Brasil, né? Já tinha sido Aham. professora, coordenadora de escola, guia de turismo, já era uma pessoa que tinha Sim. uma certa bagagem. Mas aí, gente, eu consegui aprender o inglês. Como? Eu ia para as escolas no sábado, à noite. Uhum. Olha o esforço. E durante o dia, eu passava o dia inteiro com 2 crianças que não paravam de falar o dia inteiro. Nossa. Então eu tinha que ler livro, eu tinha que Aham. escutar, assistir televisão com eles. Então eu apurava o ouvido, eu comecei a Aham. criar um caderninho de perguntas, sabe? Eu perguntava: você está com fome? Você Uhum. quer isso? Para poder eu ir aprendendo. E aí 2 anos foi o suficiente para eu dizer assim: não, agora, né? Uhum. Já tenho 2 anos aqui, já adquiri bastante experiência. Agora eu vou É. fazer outras coisas. Então, assim, eu estou dando meu exemplo, né? É para Sim, não, vocês muito bom. perceberem como o O meu, como o caminho, do né? Sandro, Uhum. existe um tempo, né, Sandro? Existe um É. tempo para a gente conseguir as coisas. Me fala um pouquinho aí da tua experiência como Uber Aham. aqui nos Estados Nossa. Unidos. Era cada história, né? É um desafio, é verdade. O Uber. É assim, eu gosto, tem a parte que eu gosto, que é essa aqui, bate-papo, sempre.
é comigo mesmo, né? Então a gente encontrava muitas pessoas agradáveis também. Só porque no Uber, para você fazer dinheiro, e você faz também, só porque você tem que trabalhar pelo menos 12 horas, sabe? Não é diferente aqui do Brasil. A diferença é que o povo o pessoal dos Estados Unidos dá um pouquinho de gorjeta, porque já foi melhor a cultura da gorjeta na América, sabe? Hoje ela anda fraca, eu acho que por conta de crise, não sei o que acontece. Então, assim, foi uma Tá. experiência mais ou menos. Não foi a melhor experiência que eu tive. Mas, assim, para quem gosta de dirigir, entende? Porque, assim, eu amo dirigir, mas se eu pegar o carro de Atlanta para ir dirigindo para Miami, entende? Isso eu não me importo de ir passeando, né? Agora, para Nossa, dirigir na é cidade o longo o tempo todo, percurso, sabe? Sandro. Eu já fiz, é muito longo. Ixi, eu já fiz várias vezes, eu adoro, sabe, pegar o carro e sumir assim no mundo. Mas para dirigir dentro da cidade, trabalhando, eu acho muito cansativo, muito estressante e perigoso, né? Hoje Certo. tem muita coisa acontecendo, até aí nos Estados Unidos mesmo, aí em Atlanta, não sei se você viu, a filha acho que de um pessoal da Câmara, ele é tipo deputado lá, né, vereador, e a filha Aham. dele foi assassinada no Uber, entende? Aí em Nossa, Atlanta, ela estava dirigindo pro Uber, então, assim, tá muito perigoso, você pega a gente de toda maneira. claro, As claro, eu energias, eu entendo. sou muito assim, de sentir também energia. Tinha energia que me Claro, cansava, que, isso. sabe, me deixava de baixo astral. Então, não foi lá essas coisas, sabe? Eu sempre tento fazer o meu melhor, né? Inclusive, gravei os vídeos para mostrar algumas situações, para passar o tempo, né, também. Mas, assim, para quem gosta, tudo bem. Eu não vou descartar fazer de novo, né? Porque é uma coisa assim, tem as vantagens, né? Você, por exemplo, se eu chegar aí semana que vem, né, eu já pego o carro, ligo o aplicativo e vou dirigir, vou fazer dinheiro, entende? Em um É, dia, eu você estou pode fazer entendendo. US$ 300, tranquilo, entende? trezentos Aham. dólares. Então, assim, é uma coisa que você fala, opa, pô, é um dinheiro rápido, entende? Mas a longo prazo, eu acho que custa muito na sua saúde também, você ficar sentado 10, É, 12 claro, horas, claro. né? É como a gente E, conversou enfim, um pouco, né? mas Você como tem que todo tipo de fazer por um trabalho que tempo, imigrante faz, né? Todo o trabalho que o certo? imigrante faz, ele não é fácil, né? As pessoas trabalham muitos anos com a limpeza, na construção, e depois no final tem o tratamento, né? Que a pessoa já tem que separar o dinheiro para artrite, para artrose, e aí vai, né? Sandro, vamos lembrar uma época, gente. O Sandro ele já foi também proprietário de um restaurante, que eu fiquei muito triste quando você fechou o restaurante. Vamos falar aí da época do restaurante, vamos contar aqui pro pessoal. Vamos. Restaurante de comida brasileira, no coração de Uhum. Marieta, que é um dos bairros, uma das cidades, Sim, aliás, onde tem a maior comunidade brasileira aqui da Diódia, né? exato. Marieta é a cara do Brasil. Então tem É mesmo. padarias, supermercados, salão, pizzaria, o que mais? Uhum. Rádio, tem tudo, né? É verdade. Tem tudo. E Inclusive, aí Meire, fala um pouquinho do teu restaurante é daquela bom deixar época. registrado que a pessoa não precisa de documentos para abrir uma empresa. Por exemplo, se ela é uma boa cozinheira, se ela tem dinheiro, se ela chegar aí e quer montar um restaurante, ela pode montar também, sabe? Eu sou desses que eu gosto de incentivar o sonho, né? Você Ah, vamos pode explicar aqui fazer, pro pessoal? você pode, vai no contador que tem brasileiro aí também, procura os meios de abrir né, a sua empresa e você pode, procura o local, você pode abrir o restaurante, né? Mesmo sem você ter o documento. Na época que eu abri o meu, eu já tinha também, eu tinha a experiência de ter trabalhado em outro restaurante e eu tinha também a cozinheira, que era excelente e era minha sócia, né? Então foi assim, os Ah, caminhos se encaminhando, né? Tudo encaminhou mesmo e deu muito certo para abrir e depois também, né? O sucesso do restaurante foi enorme e vivia cheio, graças a Deus. E depois você eu, ficou né, quanto tempo com o restaurante? eu acho que 4 anos, 4 ou 5. 4 anos? Eu Sim. lembro quando inaugurou e Aham. lembro quando fechou. Fiquei muito triste, porque eu ia lá É, sempre, né, almoçar. é. Na verdade, E a a gente não fechou, comida? né? Eu vendi, aí Eu depois ele sei, eu mudou de sei. local e continua lá até hoje, né? Ainda é até mais É, sucesso, porque ele também investiu bastante, agregou um bar, uma padaria e tal, né? Quem chegar em Marieta vai lá conhecer, mas a história vai quem lá começou do conhecer, Rio, mas quem fundou fui eu. isso. O Rio foi o Sandro Abraão que fundou. E por Exato. sinal, né, Sandro, assim, a comida, vocês tinham uma variedade de comida brasileira.
Sim. tinha sobremesa brasileira. Então, assim, hoje em dia, né, a comida brasileira, o americano tem Uhum. procurado muitos restaurantes brasileiros, principalmente esses restaurantes que são mais populares, assim, né, que não é tão caro, Sim. porque existe também aqueles de nomes, assim, que você paga uma fortuna para comer um churrasco Uhum. e tal. Então, assim, eu vejo, quando eu vou aos restaurantes brasileiros aqui na Geórgia, eu vejo, por exemplo, que hoje em dia já tem aquele público, né, de americano que antigamente não tinha, né? Eram só os brasileiros Verdade. que iam procurar de comer o feijão, o arroz, Uhum. aquela sobremesa, né, o pudim, o pudim de É. leite brasileiro, comer algo que era assim bem característico do Brasil e que a gente passava muito Uhum. tempo aqui sem cozinhar, porque ninguém tem muito tempo e tal. Então a gente procurava Verdade. esse restaurante. E hoje em dia, e eu lembro que lá Uhum. do teu restaurante, quando eu ia lá, eu lembro que a gente sentava e conversava muito e batia muito papo, contando as histórias Aham. de tudo, né? As experiências de ter chegado aqui e É. tal. Né? Então é Inclusive, uma. acabou de entrar a Meire, que a Meire trabalhou com a gente lá no Rio. Uma excelente Aham, cozinheira também, foi muito bom lá o tempo que a gente aham. passou e ela ainda continua lá no Rio. Nossa, eu ia para lá, gente, eu jantava, às vezes eu ia jantar, às vezes eu ia almoçar, e o Sandro saía do caixa, vinha lá para a mesa e a gente ficava batendo um ganho de papo e conversando. E eu gostava de contar história, né, Sandro? Sempre gostei, né? Aham. Então as histórias eram muito divertidas. O que mais que a É gente pode aqui verdade. passar para as pessoas, por exemplo? Existem vantagens e desvantagens para quem vem do Brasil morar aqui nos Estados Unidos? Ó, só falando do restaurante um pouco mais, também Tá, é uma excelente opção, Meire, para quem chega e quer procurar trabalho, né? Então busque sempre as verdade. padarias, os locais dos restaurantes brasileiros, deixa ali a gente chama de aplicação, né? Deixa a aplicação e fala com o gerente, fala, olha, eu quero trabalhar, não me importo. Se você não importar de trabalhar lavando louça, auxiliar de cozinha, você vai conseguir um trabalho em um desses lugares também, que seja uma Verdade. parte do tempo, né? Então é bom deixar abrir esses E parênteses ainda aí, vai né? comer uma comidinha brasileira, né? Exatamente, é verdade. É que economiza também, que no começo, né, a gente Economiza precisa um pouco, economizar. né? Isso. E assim, Tudo é falando das válido. vantagens e desvantagens, Meire, as vantagens são muitas, né? Assim, desde você crescer pessoalmente ali, né, espiritualmente, Qualidade de financeiramente, vida. qualidade de vida, sabe? Tudo isso os Estados Unidos te oferece, né? E oferece para a família também. Escola gratuita de excelente, né, qualidade. Nossa, Verdade. são muitas, sabe? E as desvantagens, talvez eu acho que a maior seja ficar longe da família, sabe? Perder É, parentes, perder amigos, perder aquele verdade. tempo. Mas na vida, assim, realmente é complicado. Chega um momento da sua vida que você precisa deixar uma parte para você ir para frente. Não tem outra maneira, né? A gente jamais vai ter tudo ali, a família junto e o trabalho. Não tem. Né? Até pessoas que estão aqui no Brasil muitas vezes passam dias ou estão em outras cidades sem ver também a mãe. Então, mas para mim essa talvez seja a maior desvantagem é ficar longe da família, sabe? Uma desvantagem também que eu acho é, por exemplo, a gente Ah, acostumou no Brasil, você vai até rir uhum, dessa desvantagem. A gente ah, acostumou no Brasil aquelas férias de 30 dias, né? é verdade. Mês inteiro, do dia 1º ao dia É, 30 ou 31. E aqui nos Estados Unidos, quando você trabalha para uma empresa, gente, você só tem 2 semanas de férias. E uhum, às vezes um verdade. feriado, não é verdade? Às vezes um feriado É, aqui, outro lá. E assim, para você fazer uma viagem, né? Você quer ir para o Brasil, uhum, 2 semanas não dá tempo para nada. não, muito Então, corrido. eu sinto muita falta daquelas férias, sabe? De 30 Aham, dias. é, E aqui 2 semanas, às vezes, muitas vezes eu fazia assim, para perceber que eu tinha mais férias, eu fazia assim, eu uhum, tirava uma semana, ia conhecer um lugar, ia visitar um lugar, e tirava outra semana para ir numa outra cidade, para poder fazer de uhum. conta que eu tinha tido 2 férias, né? Assim, 2 Boa lugares tática. maravilhosos.
Né? É a minha tática sempre, né? Mas assim, indo para o Brasil tem que Aham. usar essas 2 semanas, porque não dá tempo a nada, a gente quer ver tudo, quer visitar as Uhum. pessoas, quer ir nos lugares. Eu sempre gosto de ir em 2 cidades, não só para minha cidade, eu gosto de passar numa outra cidade também. Então, eu acho Uhum. que tem essa questão. E uma outra coisa também que eu gostaria aqui que a gente levantasse para falar para as pessoas são as regras trabalhistas, não é? Uhum. São totalmente diferentes. é, é, Totalmente, do é. Brasil, né? Porque a Sim. gente, quando a gente, você trabalha, você foi dono de um restaurante, você sabe. As pessoas não podem Uhum. estar tirando folga toda hora, você não pode toda hora dizer que eu não É. vou hoje porque eu não estou bem, que eu não estou me sentindo bem. Quer dizer, você realmente Uhum. você falta o trabalho por uma grande justificativa, né? Porque Sim. existe uma regulamentação na lei do trabalho que você tem direito a É. tantos faltas durante o ano. E eu sei que no Brasil a gente pula muito isso aí, né? A gente acaba. Uhum. É aquele jeitinho brasileiro. Outra coisa É. importante, gente, aqui nos Estados Unidos, esqueçam o jeitinho brasileiro, tá? Não é, É Sandro? verdade, é verdade. Não É, na pode, questão não pode. trabalhista, hoje tem até mudado um pouco, tá, Meire? Porque os americanos estão em falta, né, de pessoas para trabalhar. Então, eles estão, assim, até aumentando dias de férias, eles estão dando iPhone na contratação, um bônus na contratação, e, né, eles dão muito sick days também, que é os dias que a pessoa pode ficar Você doente. está doente, você precisa ir ao médico, É, isso. mas, por exemplo, não é diferente do Brasil, que você sai e se você trabalhar 5 anos numa empresa, quando você sair, você pega um bom dinheiro, né? De acerto, que eles chamam aqui. Aí nos Estados Unidos não tem esse dinheiro, né? Não, Ele tem, a talvez. não ser, né, que você receba um assim, É, seja um patrão assim maravilhoso, né, que é, diga assim, olha, essa pessoa se dedicou, mas vai ser uhum, 1 em 100, né, que vai acontecer. é, Então, é verdade. melhor ganhar e fazer a sua reserva Sim. É, o 401k, né, o 401k, ele é uma forma de acerto, uma reserva que você vai tirando um pouco e vai deixando ali, né, Nele? todo Porque, mês, é. porque realmente, aqui no Brasil tem muita regalia e, infelizmente, o empregador, ele paga um preço muito alto por isso, sabe? Porque para as mulheres, às vezes, entram no trabalho só para engravidar, depois para pegar e ficar 3 meses sem trabalhar. Então, assim, muitas empresas fecham por conta dos benefícios que os empregados Ah, têm. E entendi. muitos Uhum. abusam disso, entende? Essa é uma parte errada, tanto, né, das leis brasileiras e dos brasileiros que abusam disso aí também. Então é uma parte ruim até para a gente aqui no Brasil, né? Tem que avaliar tudo isso, né? Para quem quer É, vir morar, você tem que avaliar. E depois que você passa a morar aqui, você não pode ficar o tempo todo comparando, né? Assim, porque não, é totalmente diferente. Você tem que é, tentar se. Eu digo sempre que a gente renasce de novo, né? Porque você aprende uhum, o idioma, você aprende a conhecer um novo clima, sim, a economia é diferente, né? A parte de finanças o trabalho, né, assim, é diferente, até é, a sua forma de você administrar a sua vida. A gente usa muito uhum, uma palavra aqui que chama schedule, né, que é agenda. Todo é, mundo aqui tem agenda para tudo. Então, com muitas vezes certeza, você não pode ter uma pessoa dentro da sua casa direto trabalhando para você. Você mesmo tem que lavar sua roupa, você mesmo tem que cozinhar, você mesmo tem que é, limpar a sua casa. Então, assim, tem exatamente. várias coisas, né, que... Mas isso E o tudo, trabalho gente, consome muito a gente, né, Meire? A pessoa, quando chega aí, verdade. ela tem que saber onde ela quer chegar. É que cada sonho é diferente. Tem pessoas que falam, vou ficar 10 anos e vou fazer o sonho americano, comprar terra no Brasil, boi, comprar 4 casas de aluguel e pronto. Então, e outros já Sim. pensam assim, eu vou para os Estados Unidos, eu vou comprar uma casa aqui, eu vou montar um negócio aqui e eu já não quero mais saber do Brasil, né? Então, a pessoa tem que saber qual é o sonho dela e focar, sabe? E não deixar que as coisas, né, o empecilho ou as desvantagens entrem no caminho, né? Porque quando você está focado no seu sonho, você vai, né? E tudo tem que ter planejamento, né, Sandro? Desde a hora que você Uhum, vai começar a ver a parte do seu visto, até o momento de você sim, chegar aqui, né? Para onde que eu vou, exato. que época que eu vou, analisar também a cidade que você vai, Uhum, ou seja, Atlanta, ou seja, Flórida ou Boston. isso. Vejam as condições climáticas, qual é o melhor período para chegar. Quer dizer, né? Porque Uhum, às vezes, eu, por exemplo, eu vim, né, de Fortaleza. Fortaleza não existe sim, frio.
Então, É. aqui já em Atlanta, a gente tem as 4 estações, né? Então, Uhum. o frio aqui é bem menos do que em comparação a Boston, né? Nova York, lá para Sim, cima. Mas mesmo assim, se você não tiver a informação, você acaba sofrendo, né? Porque aí você chega, quer dizer, é tudo muito diferente, aí aquilo tudo vai te consumindo. Então, para você ter menos verdade. estresse e iniciar esse período da sua vida muito bem, você tem que realmente se programar e agendar. Lembra que o Sandro começou a pensar em vir com 16 anos e só conseguiu chegar aos 19. Então, para ele, demorou Exatamente. 3 anos para ele Uhum. cumprir essa parte. Com Sandro, você certeza. gostaria de falar mais alguma coisa com relação à assessoria de visto? Tem mais alguma coisa que você gostaria de informar para as pessoas? Ah, Para quem quiser te procurar, tem Uhum. umas O que eu informações lá quero no teu deixar é o Instagram. seguinte: comece o mais rápido possível, Meire, porque está demorando. Entende? O agendamento lá Sim. no consulado, ele está bem atrasado. Então, assim, quem já tem o passaporte, Nossa, comece o processo. Quem não tem, tá. até o passaporte esses dias, ele foi suspenso. Agora parece que já voltou a emissão, porque a Polícia Federal estava sem dinheiro. Eu acho que eu ouvi Agora, alguma coisa a você viu, né? respeito. Então, assim, agora, por exemplo, eu tô em Brasília, você ainda consegue, às vezes, para janeiro, sabe? Fevereiro, você está conseguindo. Outros lugares do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, está muito difícil de conseguir. A pessoa vai conseguir agendar lá para outubro, novembro de 2023. Então, quase um ano de espera. Eu penso que isso vai modificar, entende? Mas se a pessoa já tem o Certo. sonho, então ela tem que dar a entrada o mais rápido possível, sabe? Ela dá a entrada, paga o processo e ela fica na fila. E tem também a chance de modificar, de adiantar isso, mas não é garantido, tá? Por exemplo, eu tive Tá. clientes que foram agora segunda-feira, dia 12, se eu não me engano. Dia 9 e dia 12 teve clientes que conseguiram em Brasília, tá? Então, assim, pode ser que consiga. Eu E já a tenho outro pessoa, para dar cliente. entrada em Brasília, tem que estar em Brasília ou pode estar numa outra cidade? Não, eu sempre indico que seja o mais perto de você, sabe? Não tem consulado Certo, melhor para a gente conseguir, não tem o que dar mais visto. É, certo. aqui, por exemplo, depende do seu perfil. Essa é a verdade, sabe? Porque, infelizmente, tem pessoas que têm mais dificuldade, por exemplo, pessoas que moram em Governador Valadares têm uma dificuldade muito grande de conseguir. Não é impossível, mas tem muita dificuldade porque muitas pessoas foram e ficaram. Então, eles ficaram com isso, né? Porque Aqui em Goiás antigamente era a também. maior comunidade, né, brasileira dos É, Estados Unidos, era vindo da cidade de Governador Valadares. sim. Então, por conta E outra disso, coisa, talvez. Meire, muito importante é o seguinte: o visto ele não é garantido e ele não é fácil mesmo, sabe? A pessoa tem que já preparar isso, porque assim, muitas vezes as pessoas têm o dinheiro que, sabe, ela tira às vezes emprestado ou vende alguma coisa com aquela esperança. E infelizmente o visto pode ser negado e eu gosto sempre de falar isso, sabe? Inclusive, um dos meus clientes foram negados essa semana. Por quê? Eles perguntaram para ele: você tem casa própria? E ele falou: não. E aí eles negaram o visto. Ele tinha um perfil, ele ganhava mais de R$ 4.000, ele tinha um bom Tá, dinheiro na conta, tinha automóvel, mas a casa é aquilo que eu falei antes: o vínculo é muito importante. Então, se você, quanto certo. mais fortalecer o seu vínculo, melhor. Essa é a verdade, né? Que não seja um empecilho também. Ah, não tem casa? Tudo bem, vai lá e tenta, né? Você nunca vai saber, né, o que é que eles vão Não, quando eu perguntar, qual consegui tipo meu de visto, pergunta. eu não tinha trabalho de carteira assinada, eu não tinha casa própria, não tinha carro. Então eu organizei no nome do meu pai. Então é isso que a gente vai ver. Por exemplo, a pessoa quer vir, mas ela não tem uma casa. Seu pai não tem uma casa, não é melhor você falar que você mora com ele e levar a escritura da casa? Entendeu? Então cada perfil Tá, é existe um como que a você gente vai provar que estudar. você tem um Isso, vínculo. exato. Entendi. É isso mesmo. Né? Então, o pessoal te procura no Sandro Abraão, lá no Instagram, tem toda a informação de assessoria de visto. Isso. Sandro, uma perguntinha rápida. Vale a Diga. pena? Vale a pena morar nos Estados Unidos? Vale a pena, vale muito a pena. E eu, depois que eu fui aí essa última vez, assim, quando eu andava nos lugares, eu falava: meu Deus do céu, de verdade, assim, eu tenho orgulho da minha história, tenho orgulho de ser um cidadão americano, tenho orgulho de eu ter chegado aí com dinheiro emprestado, uma mala de presente que eu ganhei e, sabe, ser parte hoje desse país. Então, para quem tem o sonho, vale a pena, sim. Vai conhecer, vai, nem que seja para conhecer, né, Meire? Porque muitas pessoas querem só Ah, conhecer, sim. né? Então, se É. vai, Então, porque assim, vale a pena. se você vem para conhecer, eu, por exemplo, eu vim várias vezes antes de morar, Aham, né?
Assim, eu vinha sempre, ficava um mês, 2 meses. Outra coisa também que Uhum. eu lembrei hoje, quando a gente estava vendo, é que aqui nos Estados Unidos o período de permanência é uma coisa muito importante. Então, às Aham. vezes, né, Sandro, quando você passa na imigração, eles perguntam, né, quanto tempo você vai ficar. E se você Uhum. errar alguma coisa no tempo que você vai ficar, eles podem até te pedir a passagem, né, para confirmar. É, Então, esse verdade. detalhe é muito importante, assim. É. São coisas importantes, porque não é que eles desconfiam de tudo, mas eles Aham. querem ter a certeza de que você é Uhum. um visitante. Se você É, vem com visto de turista, você é um visitante, né? Se você vem exato. com outro tipo de visto, aí é uma Uhum. outra situação. Então, é muito bom Isso. as pessoas perceberem essas coisas. E, gente, Uhum. vamos tirar aquela imagem de que americano é muito frio, que Uhum. americano não é uma pessoa que mostra, né, É. solidariedade, que mostra carinho. Depende muito da experiência. Eu espero que cada um que vem aqui tenha a Sim, excelente experiência que eu tive de conhecer pessoas maravilhosas, que são amigos exato. até hoje. Então, assim, Uhum. depende muito. Você também é muito responsável pelo que você faz quando você chega. Sim, Lembre que você está chegando no lugar que você ainda não conhece, você está chegando na casa de alguém. Então, a gente tem que aprender a exatamente. respeitar Uhum. as regras daquela casa, as regras Isso. do anfitrião e estar Uhum. sempre muito agradecido. Então, eu tenho É verdade. certeza que tanto o Sandro como eu, como outras pessoas, quando a gente chegou, nós chegamos aqui naquela época, a gente chegou aqui, nós chegamos, aliás, com a Uhum. intenção de realmente vir de alma assim aberta para tudo que fosse acontecer e sempre Exato. respeitando. É. Você não perde Respeitando, nada com sendo isso. humilde, né? Se você tiver humildade, Isso, ela humildade, cabe em qualquer lugar, né, Meire? Então, é muito verdade, importante. Ô, né? Meire, agora eu estou vendo você com a sua árvore de Natal. Só para encerrar, eu queria que você falasse do clima de Natal aí nos Estados Unidos para todo mundo. A gente já falou do filme, né, que dá aquela sensação, mas como que tá aí? Conta para o pessoal. Na sua casa já tá lindo e na rua como que tá para aquele pessoal Ah, ficar eu com mais fiz, vontade Sandro, ainda. eu fiz essa árvore de Natal, eu Ah, fiz tá especialmente aqui linda. para o meu canto, aqui onde eu faço as lives, né? Mas eu tenho Aham. uma outra árvore de Natal que está lá embaixo, linda, toda branca. Depois Nossa. eu vou passar aqui, vou fazer uma filmagem para vocês. Gente, é o seguinte: o Natal, a temporada de Natal aqui, né, das Uhum. Christmas, ela abre logo depois o Black Friday, porque coincide com Aham. a semana do Thanksgiving. Aí o Black Friday chega, depois daquele dia, as pessoas já começam a decorar as casas e assim, Uhum. tudo é motivo para você decorar. Então, desde, vamos dizer assim, a frente das casas, como a árvore de Natal próxima da janela, para que você possa Uhum. mostrar para as pessoas que o Natal está aberto na sua casa. As pessoas se vestem com roupas, né? Hoje eu estou aqui, ó, toda. É Tô indo verdade. trabalhar todo O dia espírito com de uma Natal. Uhum. com o espírito de Natal, todo dia com uma roupa diferente, a gente vai Uhum. trabalhar. E uma coisa que quando eu cheguei aqui, Sandra, eu achava muito estranho, eram os carros enfeitados, com bolas de Natal, com aquelas guirlandas, e eu falava assim, nossa, que cafonice, É verdade. que coisa mais cafona. Hoje em Aham. dia eu acho lindo, sabe? Eu Assim, os também carros acho, eu gosto. enfeitados. Então, é assim, independente da religião, independente de tudo, você vai nas lojas, tem um canto específico, né, só de coisas de Natal. Uhum. As ruas ficam todas muito iluminadas, as praças, então tudo isso é muito bem pensado. Então é muito É lindo, assim, é um período verdade. que eu gosto muito. O É. Natal, ele não me traz tristeza, não me traz aquela nostalgia. Inclusive, na semana antes do Natal, na semana que Uhum. vem, eu já toda noite eu começo a assistir um filme de Natal. Tem filme de Natal, Sandro, que eu já assisti, eu acho que umas 20 vezes. E cada vez Ah, que eu mas é muito assisto, eu fico bom. mais feliz. É verdade. É Então, muito é mais ou gostoso. menos isso, tá? Então, Maravilha. amei Uhum. falar com você, Eu tá? Você não também, vai amiga. fugir, você não vai fugir de mim na próxima vez que você vier para Atlanta, tá? A Com gente vai certeza, combinar pode de tomar deixar. aquele café, E tá? logo, logo ano Muito que vem a obrigada gente faz pela uma outra live. sua isso. Muito Né? obrigada Logo. pela sua informação. Agradeço a Uhum. todas as pessoas que estiveram aqui presentes comigo e com o Sandro Abraão. Espero que essa live tenha sido bastante proveitosa, que vocês tenham a chance, né,
de querer conhecer, de querer visitar, de querer ou querer vir morar aqui nos Estados Unidos. Então, você já tem aí uma pessoa para entrar em contato para ver o seu visto. Então, obrigada a cada um de vocês, tá? E essa semana ainda tem mais live, tá, gente? Sandro, obrigada, tá, meu Beijo a querido? todos, Tudo obrigado, de Feliz bom para Natal para você. todos. Beijo. Olha, Tchau. gente, essa live vai ficar gravada, tá? E depois segue lá pro meu canal no YouTube. Tchau. Beijo. Beijo, tchau.